Então, nós estamos estudando o livro dos Salmos. A ideia é levar a igreja a conseguir orar através do livro dos Salmos, compreendendo os Salmos. E chegamos no Salmo de número 4. O Salmo 4 é um salmo vinculado ao Salmo 3. Os primeiros salmos são salmos assim, Salmo 1 e 2 são amarrados, Salmo 3 e 4 são amarrados. Como se fosse uma sequência, ou talvez até fosse um hino só. E a ideia do 3 e do 4 é um lamento, é um choro. Né? É interessante. Responde-me quando clamo a Deus, ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio de minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Né? O tema é para o mestre de música com instrumentos de corda, Salmo Davídico. Ele grita, dá-me um alívio, ele grita, eu tenho uma angústia, tenha misericórdia de mim, e é uma literatura escrita, o tema diz, para ser cantada com instrumentos de corda. Eu não sei, eu imagino tipo um country, né? Um negócio, um country americano, um lamento, onde a pessoa se envolve na tristeza do outro. Porque os salmos, eles têm essa força de ser um livro para a comunidade. Paulo escreve cartas para uma pessoa só, carta a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemão. Então é uma conversa onde, mesmo que haja uma vez de coração, é de um homem para um homem. Mas esse livro, ele é separado para que seja cantado indo para o templo, no meio de uma assembleia. Então, o povo se reunia e vamos cantar esse lamento, vamos cantar esse choro, vamos cantar a nossa dor. O que isso representa para vocês? Bom, Davi era rei e era a figura importante para o povo, então era uma figura de um pouco de respeito, não de um pouco de respeito, de muito respeito, de muito prestígio. E eu acho que para o povo ver Davi escrevendo, Davi dizendo, olha, a gente vai cantar isso aqui porque a gente vai se lamentar, tinha um peso. Então Davi estava ensinando o povo, olha, esse aqui é o momento de vocês se lamentar, esse aqui é o momento de vocês chorarem, esse aqui é o momento de vocês sofrerem, de vocês conversarem com Deus sobre o sofrimento. E eu acho que para o povo ter esse guia, tem um momento onde alguém vai falar para você, fala, olha, a situação aqui está difícil, a situação aqui está feia, vocês precisam chorar. Porque eu acho que quebra um pouco daquele negócio de, não, mas está tudo bem, não, mas a gente pode confiar em Davi e a gente não precisa sentir a dor. A gente pode fingir que nada está acontecendo e Davi fala, não, olha, a gente vai chorar agora, a gente vai sofrer nesse momento. Está ruim, então você tem que se abrir para Deus desse jeito. Não finja que não está acontecendo nada. E o que vocês conhecem de Davi, vamos fugir um pouco da estrutura do Salmo. O que vocês conhecem de Davi? O rei Davi, que se apresenta como um cara que lamenta desse jeito, ele perde a figura, a moral, o respeito com o povo por conta disso? Não, porque você vê Davi se lamentando várias vezes, antes de se tornar rei e durante o reinado dele. Mesmo assim, ele consegue ser uma pessoa de respeito, né, dentro da comunidade. Então, não penso. Como você justificaria isso? Como assim? Como é que... eu não sei se nós víssemos a figura do Bolsonaro, a figura do Lula, a figura do Trump como uma propaganda política hoje em cima de lamento, não daria muito certo. Não. Né? Então, como você justificaria isso? O lamento de um rei mantém a figura dele tão firme, tão forte. Eu acho que a forma como o lamento dele é expressa também influencia nisso. Porque não é um lamento de pena de si mesmo, não é um lamento de uma criança que está fazendo birra para Deus, é um lamento de alguém que está falando, Deus, eu preciso de você.
o povo reconhecendo que Davi, acima de tudo, ele entende que acima do reinado dele está Deus. Então, olha, o meu rei está se aproximando a Deus, o meu rei chora diante de Deus. Não é um sinal de fraqueza do meu rei, é um sinal de respeito que ele tem a Deus. Ele entende que ele é mais fraco do que Deus. Ele é mais fraco do que Deus. Isso é. E rola uma identificação, vocês acham? É assim. Você tem um rei que lamenta, que me permite lamentar. E essa identificação é que vai poder transformar esse salmo num salmo que toda a nação vai cantar. Eu imagino uma reunião em Israel e todo mundo cantando esse salmo, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo o acalento de Deus. Né? Davi sabia tocar harpa, talvez ele tivesse tocado alguma coisa. Instrumento de corda. E a gente pensa em instrumento de corda, ao longo da história, os instrumentos de corda sempre foram os instrumentos mais populares. Então era muito mais fácil uma pessoa de classe baixa tocar um instrumento de corda do que trocar um tipo de instrumento. Então eu penso que quando ele escreve para os instrumentos de corda, ele pensa numa coisa muito mais comum, uma coisa muito mais popular. Todo mundo pode participar disso, todo mundo pode tocar, todo mundo pode chorar junto. Ah, é um salmo para o pobre. Sim. Né? Então, o instrumento de corda é um salmo para o pobre, é a possibilidade do pobre expressar ou quebrantar seu coração. Olha onde a gente chegou. Então a gente começa lendo o salmo, sabendo que é um salmo escrito por um rei. Porém, é um coração do rei se lamentando, trazendo um salmo para ser tocado com cordas, porque ele quer que a população possa entender o que ele vive, ou a população possa compreender. Meu coração é o coração do rei, eu mesmo. Então, vamos ampliar esse pensamento. Tá? Então, um salmo de instrumento de corda, que é o guia para os pobres, para os menos favoráveis, chorar a presença de Deus, porque o rei constrói isso, e vamos tirar do rei Davi. Nós sabemos que essa construção é uma construção de um rei maior. É Jesus que traz. Então, enquanto Davi escreve um salmo, um instrumento de corda para os pobres de Israel, Jesus escreve para que pobres? É interessante porque nos livros que eu li, eu encontrei um pouco de como que esse salmo é estudado durante um pouco da história. Então, você tem antes da Idade Média, com Santo Agostinho e João Crisóstomo. E eles acreditam que é um salmo, na verdade, escatológico. Vai ser um salmo que vai falar dos fins dos tempos. Está citando Jesus, mas está citando Jesus. No final do salmo ele fala sobre Davi indo dormir, e ele fala, não, é Jesus citando o fim dos tempos. A partir da Idade Média isso muda, e na Idade Média tem essa ideia de ser algo para ser tocado com instrumento popular e tal. Então começa a fazer parte de uma liturgia. Todo final do dia, durante um período, eles começam a cantar esse salmo, Salmo 4. Então todo final do dia eles começam a cantar, começam a fazer parte da rotina da igreja naquela época, e com a reforma Lutero vem e Lutero faz o vínculo do texto com Jesus, mas tirando da ideia do fim dos tempos, sendo Jesus chorando e Jesus falando para as pessoas que elas têm que mudar um pouco do pensamento delas e que elas também têm que chorar, que elas têm que se arrepender. Então durante o texto o Davi ele vai escrevendo a canção e ele vai citando os motivos pelo qual ele está chorando. Então ele acredita que é no tempo de seca, e Lutero ele faz essa conexão, falando, olha, Jesus também chora, Jesus também foi alguém que chorou durante o tempo dele em terra, e Jesus também quer que a gente chore, Jesus também quer que a gente entenda um pouco do sofrimento aqui na terra, e principalmente que a gente chore com Deus. Nos momentos de aflição a gente também tem esse arrependimento, esse quebrantamento. Então, para nós, é o Cristo que chora, ensina a igreja a chorar. Como nós choramos esse salmo? Hoje, no cenário atual do país, Eu choro corona. eu choro corona. Então hoje o que eu choro? Hoje eu choro corona. Choro o coronavírus, que está consumindo
as forças do povo, consumindo as forças da igreja. E o Caleb falou, então, preocupação de Davi, né? Preocupação de Davi pode ser, e agora? Como é que o povo vai ver? Eu me lamentando porque não tem chuva, eu me lamentando da situação de luta que nós estamos vivendo como povo, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar. E essa é a postura da igreja hoje. Nós lamentamos junto com o povo, mas nós não podemos mudar. Nós lamentamos junto com o povo o medo do desemprego, o medo da infraestrutura do Brasil não se recuperar depois disso, o medo do meu filho pegar a doença, mas nós não podemos produzir isso. O que nós podemos produzir é um movimento de oração. Esse salmo é um salmo de lamento para nos ensinar, nesse momento, que há de mais importante a ser feito. É orar. O que há de mais importante a ser feito é tentar imaginar como estava o coração do rei Davi, escrevendo isso, nos guiando em um tempo de oração e guiar a igreja também nesse tempo de oração. Olha, povo, vamos chorar, mas pastor, o senhor tem alguma coisa para fazer? A igreja pode fazer alguma coisa? Além de abrir o templo, jogar colchão no chão se alguém precisar, a igreja pode fazer uma coisa por você, é orar. E é isso que vamos fazer aqui agora. Vamos guiar a igreja em oração. Vamos guiar a igreja em lamento. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, faz com que o povo entenda que não há vergonha no lamento, que não há peso no lamento. Nós não somos nós não somos poderosos. E como Davi reconheceu publicamente que ele precisava lamentar e chorar, que a tua igreja saiba ensinar toda a população a lamentar e chorar, a reconhecer que a luta, reconhecer que a angústia, ela é maior do que as nossas forças, mas nós temos um refúgio, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então nós lamentamos aos teus pés, Jesus, nós choramos aos teus pés, nós não temos força, guia-nos no meio do nosso lamento para a vitória. Vai gerando esperança enquanto a gente lamenta, enquanto a gente chora. A mãe que está chorando por um filho, a avó que está chorando por um neto, talvez esteja doente, o pai que chora de desespero de não saber se vai conseguir sustentar a casa nesse tempo, a família que precisa pagar um aluguel e não sabe como vai fazer. Nós lamentamos, choramos e pedimos, vem em nosso favor. Senhor, eu bendigo, porque Davi viu o Senhor vindo. Ele lamentou e chorou. Todas as vezes que ele lamentou e chorou, ele viu a tua mão agindo. Bendito seja o Deus que vai agir em favor da igreja. Amém.